Boa tarde, vou me apresentar rapidamente. O meu nome é Taveira, eu trabalho nas áreas de concurso público com matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. E nós vamos dar início aos nossos trabalhos na nossa aula de hoje, falando sobre um conteúdo bastante recorrente nos concursos públicos. É regra de 3 simples e regra de 3 composta. Esse assunto é abordado por várias bancas de renome no país, tanto ESAF quanto CESP, FCC e tantas outras. Em relação à regra de 3 simples, nós teremos somente 2 grandezas e primeiramente nós vamos relacioná-las, verificando se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Em relação à regra de 3 composta, seguiremos o mesmo esquema, com a diferenciação que trabalharemos com 3 ou mais grandezas na questão do concurso. Tomemos então a nossa lista de exercícios para que possamos desenvolver essa aula através das questões. A nossa primeira questão, seu material está aí anexo a essa aula, você pode acompanhar conosco. Diz o seguinte: caiu no Tribunal de Justiça do Amapá. Foi observado que para catalogar 18 tipos de medicamentos existentes em um ambulatório, certo técnico judiciário gasta em média 45 minutos. Então vamos lá, nossa primeira questão, temos quantidade ou tipos de medicamentos. São 18. Em seguida vamos colocar aqui o tempo, no caso é dado em minuto. Nós temos aí um tempo de 45 minutos. Então a primeira frase nos traz a informação inicial da questão. Continuando. Assim sendo, se ele trabalhar ininterruptamente por um período de 2 horas e 50 minutos, vamos converter para minutos, o esperado é que a quantidade de medicamentos que ele consiga catalogar seja. Então, nesse momento agora, nós temos um tempo de 170 minutos, lembrando que 170 minutos é a conversão de 2 horas e 50 minutos. Nós estamos esperando a quantidade de medicamentos. Então, o primeiro passo é a interpretação da questão. Momento importante, onde a gente vai converter o que está na escrita do exercício para a nossa execução da regra de 3. Segundo passo é colocarmos as setas, né? Como que a gente faz? Temos que perguntar para o exercício se essas questões são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vejamos, à medida que eu aumento a quantidade de medicamentos, os tipos de medicamentos a serem catalogados, esse tempo ele aumenta ou ele diminui? Então façamos essa pergunta. Aumentei a quantidade de medicamentos, o que se espera? É que eu gaste mais tempo ou menos tempo? Muito bem, a resposta é mais tempo. Então eu digo que isso é uma regra de 3 simples e as 2 grandezas, elas são diretamente proporcionais. Bom, uma vez montado o exercício, colocado as setas, agora nós vamos para a resolução final. Então aqui eu tenho 18 está para X, assim como 45 está para 170. Se por um acaso estivéssemos trabalhando com a questão de grandezas inversamente proporcionais, uma seta mudaria de posição e aí, por convenção, a gente trocaria o numerador com o denominador dessa fração. Então, nesse caso aqui, basta multiplicarmos, teremos 45x é igual a 18 vezes 170. Resolvendo os cálculos dessa questão, nós tiramos aí 68 e temos como alternativa a nossa letra C. Então, um minutinho para o pessoal copiar e a gente vai reforçando a nossa explicação. Bom, primeiro passo, lemos a questão. A questão deve ser lida e interpretada da melhor maneira possível. Colocamos a grandeza. Segundo passo, nós colocamos as setas para verificarmos se são diretamente ou inversamente proporcionais. E no terceiro passo, nós fazemos os cálculos e assim chegamos à nossa resposta. Vamos agora passar então para a questão de número 2, que diz o seguinte: é do Ministério Público Estadual do Acre neste ano de 2013. 4 jardineiros levam 12 dias para fazer o serviço de jardinagem de uma mansão.
O número de dias para fazer o mesmo serviço que 6 jardineiros deverão levar é... Então, primeiro, vamos interpretar a nossa questão de número 2. São 4 jardineiros, então eu escrevo o nome da grandeza em cima, jardineiros, embaixo a quantidade. São exatamente 4. Depois, gastam 12 dias. Então, eu coloco a quantidade de dias e em seguida eu coloco 12. O número de dias para fazer o mesmo serviço. Então, a quantidade de dias é X para fazer o mesmo serviço, só que agora não teremos mais 4, teremos 6 jardineiros. E vamos lá interpretar a nossa questão. De novo, o segundo passo vai ser a colocação das setas. Então vamos analisar se essas duas grandezas, trata-se de uma regra de 3 simples, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vejamos, se eu aumentar o número de jardineiros, vou contratar mais pessoas para fazerem o mesmo serviço. O que será que vai acontecer? O número de dias, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Vamos lá, pense um pouquinho. Se eu aumentar a minha equipe de trabalho para fazer o mesmo serviço, eu vou gastar menos dias. Exato, quem respondeu menos dia. As grandezas são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento uma, a outra, por sua vez, diminui. Então, temos uma regra de 3 simples e as grandezas inversamente. E por último, agora, para fechar a questão, vamos fazer os cálculos para chegar até a nossa alternativa. Então, nós temos aqui 4 está para 6, assim como invertemos, pois a seta está para baixo. Vai ficar x está para 12. Vamos multiplicar e daqui nós temos que 6x é igual a 48. Nós temos aí 8 dias como a resposta da nossa questão, encontrando a alternativa letra B.